Pode começar? Tá pegando vídeo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Davi, esse é o Daniel, Rafael, Daniel e Café. Nosso tema, basicamente, é a desigualdade por idade no mercado de trabalho. Bom, a desigualdade de idade no mercado de trabalho vem de uma discriminação, seja por uma pessoa ser muito jovem ou muito idosa no mercado de trabalho. Numa empresa, se um novo funcionário for muito jovem, por exemplo, uns 19 anos, ele provavelmente vai ser um pouco excluído, justamente pela sua pouca idade. E se a pessoa for muito idosa, tem muitos anos de trabalho, por exemplo, ela já pode se aposentar, mas quer continuar trabalhando, ela provavelmente também vai sofrer uma discriminação, justamente por ser muito velha e não conseguir se encaixar em grupos de pessoas de 20, 30 anos. E a definição de desigualdade por idade também tem a ver com discriminação, preconceito e também pela falta de adaptação. E a gente, parando para conversar um pouco sobre esse tema, a gente achou muito interessante e a gente achou um filme em comum que é um senhor estagiário com Robert De Niro. Eu acho muito maneiro, um filme muito interessante. Ele é contando um pouco da história do filme, ele é um idoso que decide voltar a trabalhar após a morte da esposa e, tipo assim, quando ele chega no ambiente empresarial, ele sofre um pouco de preconceito pelo fato dele ser mais velho, mas, tipo assim, no ambiente, tipo, naquela empresa, todo mundo aprende com ele vira amigo de todo mundo. E, às vezes, é muito notório esse preconceito com a pessoa que é mais velha, por conta, tipo, pela falta de eficiência que, às vezes, a pessoa pode trazer, né? Outra coisa desse tipo, mais, às vezes, as pessoas mais velhas, pela sua experiência e também pela sua capacidade de anos no mercado de trabalho, acho que a gente tem mais a aprender com essas pessoas do que já começar rejeitando elas. Eu vou falar agora algumas causas de desigualdade por idade. E a primeira vai ser o preconceito, né, cultural, que vai ser aquele estereótipo negativo, né? A pessoa ser mais velha, ela não conseguir se encaixar, se ela quiser de novo, né, entrar no mercado de trabalho. E com a pessoa mais jovem vai ser em relação à falta de experiência, né, no ramo de trabalho. A falta de investimento e treinamento para as pessoas mais jovens ou até mais velhas, porque se a pessoa for mais velha e quiser entrar de novo, por exemplo, para trabalhar em algo que envolva a tecnologia, ela vai ser provavelmente deixada de lado por uma pessoa mais jovem, né, que já está mais apta a mexer com essas áreas de tecnologia. Aí, tipo, seria bom colocar algum curso, né, para as pessoas mais de idade poder se adaptar de novo como é que está o mercado de trabalho hoje em dia. E tem a dificuldade de reciclagem. Pessoas mais velhas podem ter dificuldade em se reciclar, devido à falta de tempo ou recursos para se atualizar. Que, né, não tem como a pessoa mais velha manter essa rotina, né, que a gente jovem tem, né, o horário deles é totalmente diferente do nosso, né, então é bem difícil ela se adaptar de novo. Bom, agora eu vou falar sobre os impactos que a desigualdade causa. Primeiro é a perda de talentos. Muitos jovens e pessoas idosas podem ser altamente experientes na sua área de trabalho, né, e podem acabar perdendo essas qualidades, como posso dizer, essas pessoas que são altamente qualificadas, justamente por causa da desigualdade, sabe, os talentos. A segunda é a redução de produtividade. Basicamente, quando existem muitas pessoas da mesma idade em uma empresa, elas podem acabar não conseguindo adicionar pessoas tipo, mais idosas ou mais jovens, e assim, pessoas que têm diferentes partes de conhecimento. Às vezes a área de conhecimento do trabalho é igual, mas a experiência de cada um pode ser diferente. E não tendo essas pessoas mais velhas e mais jovens, pode não acabar tendo isso, né? E o outro impacto é o aumento do desemprego, né? A discriminação, ela aumenta a taxa de desemprego, justamente por não aceitar pessoas tão idosas nem pessoas tão jovens. E o custo social, né? Como eu falei, a exclusão de pessoas de diferentes idades pode acabar diminuindo o desempenho e o rendimento da empresa, né? Basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouco do grupo etário, dos afetados. Basicamente o que o Café tinha falado para conhecer, né, o Vitor, que é as pessoas mais velhas que já estão ou que se ingressaram no mercado de trabalho de novo, né, após a aposentadoria, ou que continuam trabalhando e não conseguiram se aposentar formalmente e continuam exercendo a profissão justamente pelo fato de que a previdência não é o suficiente para conseguir manter a vida ou etc. E a gente também tem um grupo dos jovens. E um dos grandes desafios que eles enfrentam é o fato da falta de experiência. Quantos já viram, por exemplo, a famosa história do jovem estagiário que não consegue ingressar no estágio por falta de experiência, sendo que o estágio é para ganhar experiência? Então, isso é só alguns exemplos, né? Como já foi falado, por isso esse tópico é um pouco mais curto. E agora a gente vai falar um pouco das estratégias para combater a desigualdade por idade. E, primeiro de tudo, é um processo de etapas. Então, é um processo que vai englobar
algumas coisas. Como a gente tem ali no slide, a gente pode, o primeiro processo, que eu acho que é o correto, é as políticas públicas. A ideia da figura estatal começar a mediar esses tipos de conflitos. Então, por exemplo, esse fato do estágio não contratar pessoas por falta de experiência é simplesmente um caso da falta de efetividade do mercado de trabalho, onde a ideia é justamente o estagiário conseguir a experiência e não a ideia do contrário, que muitas empresas do mercado de trabalho têm, que pelo fato do estagiário, muitas vezes o estagiário não remunerado, por exemplo, ele pode ser uma espécie de mão de obra super barata que vai fazer o trabalho como todos os outros vão fazer. Justamente por isso vem esse preconceito do estágio, que não é para ganhar experiência. Também tem outros exemplos de política pública, como até o fato de algumas pessoas, por exemplo, muitas pessoas aqui cansam de ter avós que trabalham, ou avós, pelo fato da previdência social muitas vezes ser ineficiente em alguns casos, ou eles não terem a instrução suficiente para contribuir em outro tipo de previdência, como previdência privada e etc. A gente também tem, claro, as ações das empresas, a gente também tem as ações das empresas, né? Claro que não tem como só a gente pedir para a máquina pública mudar isso, porque isso não, no ambiente que a gente vive e no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, não cabe somente ao governo mudar esse quesito e essa particularidade do mercado de trabalho. Também cabe às empresas do mercado privado mudarem um pouco a sua cabeça e inserirem políticas para agregar esse público. Como agregar os mais velhos, como a gente citou no caso do filme, por exemplo, a gente vai vendo que no decorrer da narrativa, o protagonista, né, que é o idoso, ele justamente prova ser muito proficiente no que ele faz. Por exemplo, ao lidar com o computador, ele rapidamente nota a similaridade do teclado com a máquina de datilografia, que era uma das empresas que ele trabalhava antes. Então, por exemplo, ele consegue pegar as coisas muito rápido, coisas que haviam preconceitos estipulados, da qual falavam que ele não conseguiria, justamente por ele ser muito idoso e, diga-se de passagem, a empresa que ele trabalhava era uma empresa de tecnologia, o que reforçava mais ainda o preconceito e o estereótipo. Mas no decorrer do filme, a CEO da empresa e o próprio trabalhador conseguem estabelecer áreas de contato e trabalho e justamente trabalhar em uma correlação e os dois conseguem ser muito produtivos para a empresa. Ele consegue fazer com que a CEO tenha um rendimento maravilhoso e a empresa dela fique muito bem no mercado, tal qual ele também vira um profissional muito bem qualificado. E por final, a mudança cultural. Como eu disse, é um processo que engloba vários outros. Então a mudança cultural é algo que vai vir naturalmente após as ações da empresa e as políticas públicas que vão se juntar e formar uma espécie de mudança cultural no mercado de trabalho. Mudar essa ideia, esse preconceito estipulado de que o jovem não tem experiência suficiente, por isso não consegue desenvolver o trabalho, e de que o idoso já está trabalhando há muito tempo e ele tem que parar, seja porque ele não consegue ter acesso à tecnologia ou por outro motivo. Vou falar sobre boas práticas para manter diversidade e desenvolvimento da idade nas empresas. A primeira delas é diversidade de liderança sobre a faixa etária, o treinamento e desenvolvimento, a comunicação aberta e a adaptação de necessidades. Aí a gente chega na conclusão e na chamada para ação, né, que é a conscientização aí de entender que esse problema é um problema muito atual e que ele cerca e ronda o mercado de trabalho em muitos quesitos. Então a gente tem as parcerias do governo, da empresa, da iniciativa privada, a conscientização, que como a gente está falando, esse trabalho é um trabalho completo de conscientização, a ideia de integrar os jovens e os mais velhos no mercado de trabalho plenamente. A inovação, né, desenvolver soluções práticas e inovadoras para lidar com essa situação. E a igualdade, né, entender que todos nós somos iguais dentro do mercado de trabalho e não tem um motivo de estipular preconceitos e ideias que não cabem na realidade. É isso, pessoal. Esse é o nosso